véspera do primeiro turno. O Aécio estava naquela subida, estava naquela discussão se Dilma ganhava ou não no primeiro turno. Aécio tinha chance de ir para o segundo turno, mas ele, acho que foi duas coisas poucas, mas ele precisava um fôlego na véspera de recurso. E ele pediu um encontro comigo. Marcelo, eu sei que você já doou para aquela questão pré-campanha, eu sei que você já fez essa doação de 5 milhões, quero ver comitê, só que eu preciso. E eu disse para Aécio naquele momento, Aécio, a gente tinha a mesma limitação de caixa 2, por causa daqueles problemas que ele estava realizando, e eu falei, Aécio, é complicado, porque eu não posso aparecer doando para você até na véspera, mais do que para Dilma, tá? E aí a gente combinou, porque é aquela história, ele também tinha assumido compromissos de apoiar algumas candidaturas. E coincidia que eram pessoas que a gente tinha relação, gostaria de apoiar. Então, e a gente falou alguns nomes na época, eu me lembro do nome Agripino. A gente falou o nome de Agripino. Eu falei, esse é um candidato que a gente não tem nenhum problema. Então a gente apoia e diz que o dinheiro veio por recomendação sua. Você não tem esse compromisso de apoiar ele? E aí eu combinei no final dessa reunião, olha, vamos fazer o seguinte, o Sérgio, que é o nosso diretor lá, procura o Oswaldo. O Júnior nessa época estava com um problema familiar, então não consegui falar com ele, porque o Júnior é o líder do Sérgio. Mas aí eu liguei direto para o Sérgio e falei, Sérgio, olha, alinhamos aqui que você procuraria o Oswaldo e acertaria o valor de 15. Me liguei do assunto. Aparentemente, o que parece que ocorreu foi que por algum acaso, ou parcialmente ou totalmente, nem precisou esses valores. Parece que o Sérgio programou e depois cancelou vários. Entendeu? Mas aí com certeza ele deve estar no relato dele detalhando o que aconteceu. Essa basicamente essa contribuição para o Agripino lá, então a gente ficou sabendo pelo menos não teve contato direto contigo, né? Não, comigo não. Eu me lembro que essa questão do Agripino, por ser a relação do Cláudio, eu liguei para o Cláudio e falei, Cláudio, só para você saber, avise lá que a pedido do meu amigo, entendeu? Tem uma contribuição que vai para ele de um. Quer dizer, é uma maneira da gente apoiar um candidato que ele queria e resolver o problema. Pedido, na verdade. Não foi ele que pediu. Foi o que eu estou dizendo. Foi uma maneira de pagar o Aécio. É uma maneira de pagar o Aécio que eu não podia fazer na época nem via Caixa 2 nem oficial. Tá. Então, como é que os presidentes ele acabam assumindo o compromisso de assinatura. Foi oficial para o Agripino? É isso que eu estou dizendo. O Sérgio detalha, mas parece que uma parte, inclusive, nem foi feita. Ou seja, ficou e por alguma razão. É aquela história, às vezes, o candidato chega e quer ter, e por alguma razão depois não acontece. Que obras tinha na época do Dimas, da primeira fase do setor elétrico lá? O que tinha lá para justificar a doação? Não, Dimas é o seguinte, Dimas, ele era Furnas, a gente sempre foi um cliente nosso, e Dimas dele sempre era o ponto de contato que na época o Henrique usava também para CEMIG. Eram dois clientes importantes. CEMIG e Furnas. Obras de... tinha obra de hidrelétrica, basicamente. Furnas, E depois, na infraestrutura, que grandes obras de infraestrutura teve lá em Minas para justificar pagamento de... Não teve grandes obras de infraestrutura. Eu acho que aí as contribuições que Júnior deve ter acertado e até foram incentivadas sem precisar o valor, eu sempre incentivei ele a fazer isso, mas já mais olhando a questão do projeto futuro de Aécio, entendeu? Eu comecei a ter uma relação com ele, então não teve grandes coisas em Minas Gerais, ou seja, talvez a gente tenha feito contribuições para as campanhas lá de Minas maiores do que justificava o próprio negócio em si, pela questão de olhar o futuro, entendeu? Acho que teve a questão do centro administrativo, basicamente, eu não sei se teve mais alguma coisa. Negócios, alguma obstrução, alguma questão assim que tinha que ser resolvida sobre essas situações? Não me lembro. Não. Bem, e se eu tivesse, obviamente, Aécio era um cara que, como eu falei, é o tipo de cara que tinha liberdade suficiente, se eu precisasse algum apoio, eu fazia. Nunca
cobrou nada por aquilo ali, e obviamente que existiam expectativas de eu sempre apoiar ele, eu apoiava, entendeu? Quer dizer, ele tinha liberdade na véspera de duas semanas antes da eleição, buscar um apoio para mim para dar um fôlego no primeiro turno. Mas exatamente por isso ele não era um cara, nunca teve uma conversa para mim de pedir nada vinculado a nada. Tá, e o seu correspondente lá, o Júnior? Eu acho que eu não posso dizer pro Júnior, mas eu acho que a relação de Júnior também é uma relação como a minha, muito forte, pessoal, com a Aécio, entendeu? Era direta, a Aécio tinha a relação direta comigo e com o Júnior, não tinha com o Henrique a relação era através do Dimas. Eu sempre tenho preocupação com essa relação, através eu tenho mais preocupação com essa relação através dos prepostos, porque eu acho que os prepostos, muitas vezes com ou sem o consentimento do seu líder político, fazem pedidos, vinculam, entendeu? E não tem menor cerimônia de fazer isso. Algum outro executivo, líder executivo da sua empresa, fez doação para o Aécio? Não, a relação com o Aécio, que eu saiba, sempre foi Henrique, através do Dimas, Júnior / Sérgio, porque Sérgio é o nosso diretor lá de Minas, e eu. Eu não sei de mais ninguém que tenha tido relação com Aécio. Tá, e esse Oswaldo Borges, que é o seu tesoureiro informal, quem era o tesoureiro oficial? Não sei. Não sabe. Eu não sei, eu nunca procurei saber. Na verdade, era Oswaldo, que eu sempre ouvi falar que quando você estava com Oswaldo. Eu acho que normalmente os tesoureiros às vezes mudam de campanha para campanha. Mas ele era a pessoa que era encarregada do Caixa 2. E o Caixa 2 aqui foi feito por Caixa 2, só para esclarecer mais uma vez o que foi feito por Caixa 2. Eu não, veja bem, eu não sei. Além do problema de manter equilíbrio oficial. É o seguinte, apesar de eu não saber precisar, eu tenho certeza, apesar de não precisar, que é o seguinte: todo lugar que a gente tinha ou uma relação forte ou uma presença forte, com certeza teve Caixa 2, porque não dava para tratar essa diferenciação. Então o que eu digo é o seguinte: eu mesmo sem saber que existia, ou seja, eu nunca soube o montante, nunca precisei o montante de Caixa 2 para Minas ou para Rio de Janeiro ou para São Paulo, eu sei que havia, porque não tem como você dar um montante diferenciado sem ser via Caixa 2, porque o limite que a gente estabelecia internamente para um candidato a governador é 200, 300 mil. Então, todo lugar que a gente tinha uma relação forte, ou por mais que a gente tivesse o artifício de doar para o comitê estadual, porque o comitê estadual tinha um limite, ou seja, doar para o comitê nacional para ir para cá, obviamente o pessoal ia para todos os limites, mas em algum momento, se tinha uma relação diferenciada, tinha Caixa 2 pela forma, você não tinha como viabilizar nada. E os outros governadores ficavam sabendo de Caixa 2? Não, todo mundo sabia que tinha Caixa 2. Não sabia quanto? Não sabia quanto, então ninguém sabia quem era quem tinha um tratamento mais diferenciado. Todo mundo sabia. Veja bem, eu não conheço nenhum político no Brasil que tenha conseguido fazer qualquer eleição sem Caixa 2. Caixa 2 era 3/4 que eu estimo. E não existe ninguém no Brasil eleito sem Caixa 2.